Então, vamos então à leitura e logo em seguida nós vamos para o Romanos 11, do 5 ao 10. Diz assim então: E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinha praticado o bem, nem tinha praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Romanos 11, 5, 10, que é a continuidade. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Verso 9. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. 10. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvados as suas costas. Amém. Então, aqui, nós já lemos o primeiro, né? Eu já fiz um pequeno comentário aqui, porque a Camila não estava. Não, você estava? Semana passada. Ah, não estava? Então, um pequeno comentário. Aqui, esses textos aqui, Camila, que você não estava na primeira, todos eles tirados da Bíblia. Aqui é como é que você abrir a Bíblia aí, mesmo que você abrir a Bíblia e ler. Só que nós só trouxemos ele para aqui para facilitar. Porque daí fica um estudo mesmo, né? Em vez de pegar, tá, vai lá em tal lugar, já está aqui na ordem aqui para a gente editar. Então, exatamente o que está na Bíblia que nós estamos lendo aqui. E aí o comentário a gente faz aqui, né? Então, aqui no primeiro aqui, Romanos 9, do 11 ao 16, acho que nós já meditamos na tua casa, lá nós já passamos por aqui. Fala dos gêmeos, né? Esaú e Jacó, e que eram irmãos, e Deus escolheu um e rejeitou o outro antes deles nascerem, com um propósito. Por que Deus escolheu antes? E o texto está falando para que o propósito de Deus, segundo a eleição, ficasse firme. Então, a eleição, o propósito de Deus, segundo a eleição, é uma coisa firme, e Deus fez já essas manifestações, aconteceu, para que nós pudéssemos ter ensinamento, para que, no caso Paulo, né, pudesse ensinar e dizer: olha, isso aconteceu antes, porque Deus tem um plano e um propósito, e para que ficasse firme, que Deus já tinha traçado ele escolheu antes. Então ele está mostrando: o plano e o propósito de Deus é certo, não tem como fugir disso aqui, né? Aí nós vamos para o 11 e o 5, do 5 ao 10. Paulo está falando sobre Israel, porque Israel era uma tipologia, aquela nação de Israel era uma tipologia da igreja. Eles simbolizavam porque Deus
dentre as outras nações, escolheu Israel para ser o povo dele. No caso, Abraão, de Abraão veio Israel. Eu acho que os irmãos sabem que Israel é o nome de Jacó, né? Sim. Sabe, né? Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E aí dele veio as 12 tribos, 12 filhos dele, né? Cada um uma tribo. Então, assim, Deus escolheu eles como tipologia. Não que Deus tem compromisso com Israel nação. Israel nação. Mas por causa de Abraão, Deus tem uma coisa especial. Deus vai tratar de uma forma com aquele povo, com aquela nação, mas não com todos, com o remanescente. Então Paulo ele está mostrando aqui que o Israel que Deus, dentro daquele povo que Deus tem compromisso, é o remanescente, ou seja, aqueles que vão ter a mesma fé que nós temos. E aqueles que não têm a fé que nós temos aqui, eles como gentios. Sim. Então, dentro de Israel, muitos vão ser condenados também, né? Vão se perder, porque o Israel que Deus tem compromisso não é o Israel carne, sim o Israel na promessa, né? Mas aqui, o texto está falando aqui, muitos deles, não todos, muitos deles, Deus deu. Agora vamos ler novamente, porque já tinha profecia que o próprio Deus, isso aqui mostrando novamente a eleição de Deus, ter os eleitos e aqueles que não eleitos, o próprio Deus é que deu um espírito de cegueira para eles. Então serve para eles e para todos, de todas as nações. Então tem pessoas, por exemplo, que elas estão espiritualmente falando, elas são cegas, porque assim, de outra forma elas iam entender e se converter e ser salvas, mas como elas não é salva, Deus já tem o propósito de Deus segundo a eleição, tem que ficar firme, né? Então o próprio Deus não vai permitir que elas vejam, né? Que elas vejam, porque esse espírito já é dado porque elas já rejeitaram, na verdade, né? Não é uma questão que Deus faz exceção de pessoas. Daqui a pouco nós vamos entrar sobre isso. Não que Deus faz exceção de pessoas, porque tem a linguagem humana. Na linguagem humana, nós lemos na Bíblia aqui, por isso que as pessoas se confundem. Não, mas está escrito que Deus não faz exceção de pessoas. Deus não faz exceção de pessoas mesmo. Entendeu? São as pessoas que fazem as suas escolhas. Mas essas pessoas já fizeram as escolhas. Ela já fez a escolha dela. Então o que está acontecendo aqui simplesmente as pessoas estão revelando o que elas são. Já fizeram a escolha delas. Então aquelas que já aceitaram, então já são eleitas, e aqui elas vão, não tem como, Deus vai abrir a mente dela, Deus vai abrir o entendimento dela, Deus vai trabalhar com ela, vai tratar com ela, a misericórdia vai estar sobre ela, porque ela está impossibilitada de entender todas as coisas, porque ela está fragilizada nesse corpo aqui, né? Ela está fragilizada no corpo. Então Deus tem que agir, a misericórdia de Deus tem que agir, porque senão ela não vai entender mesmo, porque ela não consegue entender as coisas de Deus assim por ela mesma, né? Sim. Mas como ela já aceitou na sua plenitude, quando ela estava com a sua consciência plena, ela já se arrependeu e buscou de Deus o perdão, então já aconteceu, ela foi eleita já, né? Então Deus vai usar de misericórdia, porque ela já, aí não depende da pessoa. O que nós vemos aqui? Não depende de quem quer. Versículo 16 do primeiro texto, versículo 16. Então não depende de quem quer, nem daquele que corre. Não depende das pessoas. Eu quero ser salvo, vou buscar, não adianta, a pessoa pode se esforçar, pode lutar para... Não, o salvo é que então foi falado aqui, não precisa forçar ele. O salvo, ele vai ter desejo, vai ter sede, ele vai buscar, ele vai se interessar, porque ele é salvo. Então essa sede, o próprio Deus, a misericórdia de Deus vai estar sobre a pessoa e vai
criar essa vontade na pessoa. É dela, mas vem de Deus. Sim. Estão entendendo? É dela. Parece assim que é a pessoa mesmo. É o que nós temos que pregar como ser humano, né? Sim. Nós temos que pregar como parte humana. Mas você tem que lutar, mas você tem que se esforçar. Porque está escrito aqui na Bíblia. Está entendendo? Nós temos que pregar. Porque nós tomamos uma linguagem humana para que todos sejam julgados segundo aquilo que elas ouviram. Porque as pessoas vão ser julgadas segundo o que elas ouviram. Sim. A mente, né? Nesse tempo presente. Então ela vai ouvir, nós temos que lutar, nós temos que batalhar, nós temos que se esforçar, nós temos que, olha, mas você pode morrer de falar. Se uma pessoa não é salva, ela não vai aceitar, né? Ela não vai lutar, não vai fazer nada, porque assim, ela não é salva. A graça de Deus não está sobre ela. Sim. Tem força para caminhar. Então agora, mas aquela força que ela quer, não, eu tenho que lutar. Quando a pessoa, eu tenho que lutar, eu tenho que batalhar, tá? Tem que fazer mesmo. Mas está escrito que não depende de quem quer, mas se ele não fizer isso, ele não é um salvo. Não é por ele fazer que ele vai alcançar, mas se ele não fizer, ele não vai alcançar, porque ele não é um salvo, ele tem que ter sede. O próprio Jacó e o Isaú já Também. é um quadro que já, Também mostra. já explica bastante. Explica. A atitude de um e a atitude do outro. Né? E a atitude de um atitude do outro. Qual um valorizou aquilo que o outro estava rejeitando. outro... Que era mais valioso Israel, né? Que era o primogênito. Mateus, pega um completo lá. Então assim, uma pequena, para a gente entender. E é importante, porque eu estou trabalhando, por exemplo, eu estou trabalhando, tá? Eu estou pensando em Deus direto, eu estou falando de Deus, eu vivo, assim, sabe? A gente vive isso direto, né? E assim, Senhor, tá, né? E você está ali em comunhão com Deus, direto. Não é o 100%, você tem que prestar atenção no trânsito, tem que prestar, né? Sim. Mas assim, isso é o vigiar. Sim. Isso é o estar em sintonia com Deus, estar em harmonia com Deus, está compreendendo? Sim. É o viver com Deus, né? Andar com Deus, como Enoque andou com Deus, mas andou com Deus, ele não via Deus ali, andou porque ele tinha essa comunhão com Deus, né? Aonde quer que ele estava. Teve vezes de estar no carro assim, e orando, e falando, de repente, minha alegria, aquela coisa, o do lado olhava assim para mim, eu ficava doida. Doida, tá falando sozinha. Então, aqui deu para entender. Então, aí nós vamos novamente aqui, dar uma recapitulada aqui, por exemplo, 11, 5, 10, né? Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. O que Paulo está falando aqui? Lógico, nós podemos ler todo o texto para trás, pegar lá atrás para ver toda a história, mas daí nós temos que ter O que significa a palavra remanescente? Remanescente, o povo eleito, os que restarem, o remanescente é aquele povo eleito. Sobrou. É que na verdade assim, vai ter várias. Tem várias. Mas deve É um tirado, digamos assim, o remanescente seria um tirado. Tirar uns povos separados. Perseverar, quase. Que em todo o tempo tem um remanescente, né? Então, assim, é um povo eleito, um povo separado, um povo especial. Esse remanescente de Israel e de todos, então, naquele tempo tinha um remanescente. Qual o remanescente que vai ter lá na frente? Sobreviver das guerras. Vai ter a grande Magedon, né? Por exemplo, assim, Neemias, quando Jerusalém foi atacada, uma boa parte dos israelitas foram para o cativeiro. Uhum. E restaram o que na cidade? Os remanescentes. Remanescente. Os que restam, os eleitos escolhidos. No meio desse remanescente, tem aqueles que não fazem parte do remanescente. Entendeu? Mesmo por nesse tempo, existe um remanescente de Israel junto com os outros. Então esse remanescente é o que Deus escolhe, é o que Deus elege, esse remanescente. E lá na frente, na batalha,
vai ter o remanescente, aqueles que restarem, também o remanescente que vai estar vivendo junto com os outros, só que a maioria vai morrer, vai ser exterminado, e os que restarem é porque são os remanescentes. Sim. Então o remanescente, Deus vai, ele já é um remanescente, né? Ele já é um remanescente, mas ele é um eleito, ele já é um eleito no meio daquele povo. Então o remanescente, ele vai prevalecer, ele vai permanecer, porque ele é um eleito de Deus, e ele é contado como esse remanescente. Em todo tempo tem um remanescente, né? Sempre tem esse povo que separado, eleito por Deus. Então aqui, por exemplo, ó, já nesse tempo lá atrás, Paulo está falando daquele tempo, né? Ó, assim pois também agora, porque a Bíblia foi escrita no caso há quase 2000 anos atrás, né? Agora, no tempo de hoje, presente, né? Ele está falando do tempo presente, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. Então, naquele tempo já tinha esse remanescente que Deus, segundo aquele período, Paulo era um, Pedro era outro, João era outro. Embora toda a perseguição que estava em cima da igreja, eles sobreviveram. Sobreviveram, e muitas vezes que o sobreviver na fé, né? Porque muitos morreram, mas faziam parte do remanescente, eles perseveraram, viveram e perseveraram até morrer, morreram como os eleitos, escolhidos, remanescentes de Deus. Eu posso fazer só uma comparação aqui? Que nem, por exemplo, irmã, a igreja, pelo que o pastor falou, passou muitas pessoas por aqui. Muitas. Que nem às vezes o pastor fala, essa igreja era para ser pequena, mas que nem a irmã Cida, ela é uma remanescente. Vou pegar ela como exemplo, porque ela é do comecinho, né, pastor? Ela é remanescente. Ela é um remanescente. Perseverou, dos primeiros, mas todos são remanescentes. Mas eu digo assim, tem muitos que não ficaram. Não, falando do cenário. Do cenário físico. Cenário físico, assim, voltando lá para trás, né? Ela seria uma remanescente. E o outros tanto que é do começo, que a irmã também é remanescente, né? Porque é do começo também, né? É bem lá do começo, lá atrás também. O som também. Então, eu digo assim, está falando dos outros, né? Os santos, os meninos aqui também. Então, assim, o remanescente. Mas, assim, no espiritual, todos aceitou, entendeu a palavra, ele está perseverando, ele está enquadrado junto com esse remanescente, né? Tudo esse remanescente. Então, que naquele período lá atrás, Paulo está falando que assim pois também agora, no tempo de hoje, 2000 anos atrás, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Porque no meio daquele Israel que não era remanescente, que era Israel também, né? Mas ficou aqueles que perseveraram, o remanescente perseveraram firme, né? Firme, né? Então era o remanescente. Segundo a eleição, novamente, segundo a eleição da graça. Então vejam bem que essa eleição, nós encontramos ela no primeiro tópico, nós aqui na primeira parte, Romanos 9, do 11 ao 16, né? Sim. Os textos aqui só está falando de eleição, remanescente, eleitos e escolhidos, que são adjetivos, né? Que é a mesma coisa. Então aqui, ele está falando que permanecer. Que diremos na graça? E se é pela graça, já não é pelas obras. O que Paulo frisava muito? Paulo batia muito, disputava muito com os judeus. Essa é uma grande questão. Hoje, por exemplo, tem algumas igrejas que elas até batizam em nome de Jesus, é muito parecida, tem uma aparência de que está na palavra e não está. Uma aparência de eleitos. Aparência de eleito. E aí é um perigo da pessoa se enganar. É um perigo muito grande. Por quê, irmã Rosa?
É um perigo muito grande, por quê? Eles batizam em nome de Jesus, usam véu, creio que só existe um Deus, embora aí já entra uma complicação, que eles não conseguem explicar essa divindade também, mas de alguma forma eles falam, não conseguem explicar, mas que existe um Deus. Se vocês observar, eles dizem, não, esse povo é da palavra, e não é. Por quê? Aí ele pergunta assim, por quê? Nós não vamos sair aqui fora, só uma pincelada. Por quê? Por quê? Porque eles misturam graça com lei. E a salvação é por graça. Então Paulo está falando, não é pelas obras da lei. Ninguém é justificado por obras de lei. Porque se dada fosse uma lei que pudesse salvar, não precisava Jesus vir morrer. Entendeu? Porque a lei já existia, já era para eles. Então era só cumprir a lei e está tudo certo, vai ser salvo pelas obras da lei. Está entendendo? Sim. Então, como pela lei, ninguém se salvaria. Ninguém salvaria. Por isso que a Bíblia diz que o Senhor olhou do céu e não viu um justo sequer. No tempo já existia a lei. Não tinha um justo porque ninguém cumpria a lei. E aí a Bíblia diz, não há nenhum sequer. Então, já que não há lei, o Senhor vem, né, cumpre a lei. Amém. Uma coisa, pode pôr ali. Não, está funcionando a geladeira? Aqui, ó. Ali. Você que faz, Então, assim, o Senhor vem e cumpre a lei. E agora Paulo, que era um defensor da lei, agora quando ele recebe a revelação, ele foi o que mais combateu. Não combateu, ele explicou sobre a lei. Estou entendendo? Ele explicou sobre a lei. Então ele explicou. E essas igrejas, por exemplo, que eu citei aqui, que é muito parecida, as pessoas se enganam, são piores, para vocês entenderem, do que os trinitários. A situação deles é pior. Sim. Porque o trinitário, pelo menos, não tenta justificar por lei. Né? Não tenta justificar pela lei. Eles não entendem divindade, tá? Eles não entendem todo aquele processo de salvação. E eles pegam os textos, e para combater trinitário. Quando naquele tempo não tinha trinitário, tinha politeístas. Então Paulo combatia todos os politeístas, mostrava que só tinha um Deus, então não importava, mas não tinha essa fé da Trindade, não existia ainda. Ela foi existir pós 325 depois de Cristo. Então, e a Bíblia foi escrita 40 anos depois de Cristo, estendeu aí até os anos 80, mais ou menos, depois de Cristo, durante a vida deles, né? Então, vejam bem a falta de entendimento deles, e eles pegam o texto para combater. Veja aqui, não, Paulo não combatia trinitário, não tinha essa fé naquele período. Ele combatia judeu. Sim. Ele combatia a fé judaica. Ele ensinava e reprovava a fé judaica. É o que eles estão ligados à fé judaica e combatendo. Quer dizer que eles estão num abismo profundo. Estou entendendo o porquê que parece que a gente acaba tornando-se só. E as pessoas que têm que se unir em torno realmente dessa verdade, porque assim, é a realidade. Eu estou falando que é algo real. Documento. Não tinha essa fé da Trindade naquele tempo. Estão entendendo? Então, o que Paulo combatia? Os judeus. O judaísmo. Sim. A fé judaica. E ele explicava sobre a lei. Então, porque pela lei, ninguém podia se salvar. Ninguém salvaria pela lei. Por exemplo, estou falando a lei moral mesmo, eu não estou falando a cerimonial. Mesmo a lei moral. Por exemplo, não adulterarás. Certo? Certo. Não adulterarás. Por exemplo, Jesus, o que ele explicou? O que Jesus explicou sobre adultério?
É um pincelado, André. Vamos voltar aqui para coisa aqui. Que só de olhar e cobiçar já está adulterando. Já né? cometeu adultério. Uhum. Coração. Sim. Mas eles faziam tudo isso e muito mais. Mas por eles não consumar o ato, eu achava que não. Jesus disse, ó, ouve o que diz lá, Jesus está mostrando assim, ó, eu sou mais rígido. Aí, quando Paulo diz, miserável homem que eu sou, Paulo começa a fazer uma descrição da sua desgraça. Ele disse assim, eu não conhecia o pecado se a lei não dissesse. Então, aquilo que era bom para mim tornou-se ruim, porque ele está mostrando agora a lei, a verdadeira lei. Então, quando diz ela, dizia assim, não cobiçarás o gado, isso, aquilo, e outras coisas tanto, que não é só mulher, ou mulher cobiçar homem, é cobiçar o gado, a isso, mas aquilo. E as pessoas cobiçavam, porque o ser humano, ele é passivo dessas coisas. Está compreendendo? Então, ele já estava transgredindo a lei. Estão entendendo? Então, a lei moral, nós estamos falando de lei moral. Então, Jesus estava explicando ela. Vocês podem ver que o cidadão lá estava com a pedra na mão para matar quem? Maria Madalena. Maria Madalena. Ela tinha feito o quê? Adulterado. Ela tinha adulterado, né? Estava com a pedra na mão para matar, né? Sim. Mas se eles matassem ela, eles já não iam transgredir a lei? Sim, que não matarás. Não matarás? Eles já iam cometer um erro. Porque estava escrito não adulterarás, mas também estava escrito não matarás. E lá na lei moral não estava escrito assim, não adulterarás. E não estava escrito assim, se alguém adulterar, você tem que matar. Não estava escrito isso, está dizendo, não matarás. Então vocês vejam bem que eles não conseguiam cumprir a lei por não entender a lei. A mente de profeta, ela tem que ter o discernimento para a pessoa explicar. Então eles não cumpriam a lei. E Deus encerrou todos debaixo do pecado. Está entendendo? Então é isso que Paulo está falando aqui. Paulo está citando então, vamos novamente para o 2 aqui, e eu vou continuar lendo aqui, é onde eu parei, que eu vou o 2. Tudo bem? Kelvin, vem Kelvin. Então vamos para novamente Romanos 11, 5 ou 10. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, lógico, 2 anos atrás, né, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Se é graça, é graça, né? Se tem que fazer para ser salvo, então já não é graça, né? Que diremos, pois? O que Israel busca, né? Veja, ele está citando Israel aqui. Isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. A eleição alcançou quem? Israel. Mas dentre eles alcançou o remanescente. Então naquele tempo, o que Israel, está falando a carne, buscava, eles não alcançaram. Mas a eleição alcançou quem? Que ele já falou atrás aqui, o remanescente, né? Esse remanescente, dentre eles, tinha um remanescente que foi alcançado por essa graça. A eleição alcançou. E os mais foram endurecidos, que é dentre eles o remanescente, aqueles que estavam dentro do plano da eleição de Deus, foi alcançado, e os outros israelitas foram o quê? Endurecidos. Mas quem que endureceu o coração deles? Deus. Deus. Você está entendendo? Assim, porque o salvo, Deus abre a mente, ele vai entender e vai compreender e vai cumprir. Agora, aquele que não é salvo, ele vai relutar, ele não vai aceitar. Mas por que ele não vai aceitar agora? Porque ele já não aceitou. Aqui está o quê? Refletindo
No que já foi. O passado. E as decisões aqui hoje vai refletir No futuro. lá na frente. Então, quem vai estar na nova terra? Aqueles que foram aprovados aqui. E quem estão aqui que vai aceitar? Aqueles que foram aprovados antes da fundação do mundo. Então, o que nós mudamos? O que as pessoas mudam? De roupa. Ou seja, estou me referindo a roupa carne. Sim. O que muda é o corpo, a matéria. Porque nós não vamos receber um novo corpo, um corpo incorruptível. Sim. É um outro corpo. Mas o que está dentro vai continuar. Porque ele foi feito para ser eterno. Ele não vai morrer. A Bíblia chega a dizer, até mesmo aqueles que forem condenados, lançados no lago de fogo, ele vai gemer e não vai morrer. Porque ele vai sofrer eternamente. Porque ele foi criado para ser eterno. Estão entendendo? Não se espante quem se mete. O ser humano, é os anjos. Porque quem somos nós? Todos nós somos anjos. Essa é a verdade. Então Deus fez anjos. Ele fez anjos. E aí, como o primeiro pecado acontece nos céus, aí surge dentro desse plano de Deus, né? Corpo, Deus veio, fez. A Bíblia diz que ele fez do pó da terra, matéria. Não é isso que diz a Bíblia? Sim. Ele fez, sopra, e o homem tornou alma Vivente. vivente, certo? Mas o que a Bíblia diz? Que quando a pessoa morre, Volta ao pó. o corpo volta para o pó, porque é do pó. O espírito volta a Deus, porque o espírito é o fôlego de vida. Isso aqui, ó, nós estamos respirando. Isso aqui nós estamos respirando Deus. Todo ser vivente respira Deus. Está entendendo? Todos respiram Deus. O animal, todos respiram Deus. Ele recebe o espírito para ele sobreviver, certo? Né? Então, por que volta a Deus? Por que a Bíblia diz assim que o espírito volta a Deus? Porque a última coisa que a pessoa faz, falando da matéria, enquanto ela está viva, ela está respirando. Quando a última coisa que ela faz é o último respiro. Pode ver, quando as pessoas morrem, quem já presenciou pessoas morrendo, ela faz. Só mexer um pouquinho com aquela E vai morrer. Acho que tem que apoiar. Agora acho que foi. Agora acho que foi. Eu consegui entender. É uma saidinha aqui, mas está mais ou menos do assunto, né? É mais ou menos que eu falei de alguns tópicos que nós ia entrar para entender. Então, a última coisa que a pessoa faz, quando ela já não tem, acabou, não tem mais jeito. É o último Suspiro da morte. suspiro. Ó, Entregou para Deus. pá, entregou. Então, Deus na forma Não, o abstrata. espírito que o pastor está falando é o fôlego de espírito. vida. Todos voltam para Deus. Todos. Deus é. Ladrão, Ó, isto aqui é Deus. Qualquer um. Ó, isto aqui é Deus. Só que é diferente da alma. Esse ar que nós respiramos aqui é Deus. É o Espírito de Deus. A Bíblia Deus diz, te deu o Espírito. o que a Bíblia diz? No falar do princípio, do Gênesis, diz, o Espírito de Deus pairava Sobre a terra. sobre as águas. Sobre as águas também. É. E sobre as águas, não sobre a terra. O Espírito de Deus pairava sobre as águas, porque não tinha terra. A terra tinha, mas estava tudo coberto por água. Aí Deus fez a separação. Então, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, mas como que pairava sobre as águas? Isso aqui é o ar, o oxigênio, a vida. Então, onde tem coisa, Deus está pairando. Deus paira sobre todos, né? E a última coisa que a pessoa faz é dar o último suspiro, volta. Volta a Deus. Deus na forma abstrata. Porque Deus, na forma abstrata, ele está em todos os lugares. É o grande logos, né? Na teologia, o logos que é o dominador, é o controlador, é o que o sustentador, enfim. É para entender. E então pó volta para o pó, a carne volta para o pó, o espírito volta a Deus, a última coisa que a pessoa faz, e entra um outro ser que é a alma. É o nosso entendimento. É o nosso, A gente tá é a aprendendo nossa hoje. mente, é o nosso ser, é nosso. Sim. É nosso. É a alma, você não vê ela, mas ela é um espírito.
Entendeu? É um espírito também. Por que fala alma e fala espírito? Porque eles Hã? são diferentes, né? Para diferenciar do Espírito de É pra- Deus. E isso diferenciar de Deus. Que o Espírito de Deus, então, é Deus. Então, nós também somos espírito. O que está dentro também é espírito. Fala alma porque a alma tem uma ligação muito forte com a nossa carne. Mas é um ser. A nossa alma é um ser que tem essa fisionomia também. Entendeu? Ela tem essa fisionomia, esses traços de um ser humano. Só que é espírito, você não vê. Se o espírito se manifestar, por exemplo, a pessoa vai ver um formato ali, né, com coisa diferente, mas assim, é esse formato, né? Estou entendendo? Isso aqui é importante para a gente entender o plano de salvação. Depois nós vamos dar uma olhadinha aqui. Então, nós entendemos aqui que Israel, o remanescente, sim, é o salvo eleito. Paulo era um remanescente, um dos remanescentes, né? Pedro era um dos remanescentes, outros tantos, né, eram remanescentes, e nós também fazemos parte desse remanescente de Deus. Entendeu? Até morre, mas continua fazendo parte desse remanescente. Então, muitos remanescentes já morreram, né? E outros estão aí vivos, remanescentes. Como Israel, que vai aceitar a palavra, é uma profecia para o remanescente também, que está lá nós ir lá, está aqui também, mas senão nós vamos sair muito do assunto aqui. Então, eu li todo aqui, todo não. O pastor leu todo, só que daí depois o pastor deu uma voltada. Foi endurecido, versículo 8. Como está escrito, versículo 8. Como está escrito? Então, Paulo, ele está mostrando as escrituras. Ele está mostrando as escrituras que já existia. Então, ele está mostrando como está escrito. Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Então, Paulo está referindo àqueles israelitas, isso serve para hoje, dos gentios, de todas as nações, aqueles que não aceitam essa mensagem, porque Deus deu espírito para eles não entender mesmo. Eles não vão aceitar nunca. Você pode fazer o que você quiser fazer, e porque eles foram cegados pelo próprio Deus, porque não é salvo. Ele não foi eleito, não são os eleitos. Os eleitos vai ter a sede. Nós falamos aqui no culto, acho que no último culto, né? Que Deus envia a sede. Então, vai ter um período aí em que muitos vão vir em massa, vai se converter em massa. Porque assim, Deus tem um povo aí, né? E no tempo que Deus vai fazer uma grande obra aí, né? Ele vai fazer uma grande obra. Mas, aquele que não é, ele não aceita. Ele não aceita. Naquele tempo, muitos judeus não aceitavam. Perseguiam os apóstolos, mataram o próprio Jesus. Tá? Eles não aceitavam. E outros aceitavam. Quem que aceitava? Eram os eleitos. Então Paulo está citando exatamente isso. Versículo 9. Ó. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Então já tinha profecia. Então existem as profecias acerca daquelas pessoas que não vão crer. E quem são elas? Aquelas que não são salvas. É a outra semente. Porque aqui nós temos as duas sementes, né? A semente de Deus e a semente do maligno, como nós lemos lá em Mateus 13, né? Nós vamos lá para não perder aqui. Então, assim, pode mudar. Não tem como. Tem pessoas, por exemplo, quando Deus me revelou a palavra, eu pensei assim, não ganhar o mundo.
pensei a mesma coisa. Pessoal, eu acho que a maioria pensa, vamos ganhar o mundo, sabe? Eu falei, não pode, está aqui, é Bíblia, o povo quer ser salvo, lógico que eles vão querer a verdade. Quando comecei a pregar, fui ver que a realidade é outra, mas daí você aprofunda e vai ver a verdade sobre a palavra, porque tem uns que o próprio Deus endurece eles. É para eles não crer mesmo, porque se eles crerem, foram batizados e seguir os mandamentos de Deus, eles vão ser salvos. Mas como eles já não escolheram lá em cima, eles já não fizeram a escolha, já rejeitaram Deus lá em cima, acabou para eles. E aí entra o livre-arbítrio. Entra o livre-arbítrio. Nós não encontramos na Bíblia o livre-arbítrio? Senhor? Humanamente falando, porque as pessoas serão julgadas, volto a repetir, elas vão ser julgadas mediante o que elas ouvem. Você tem que pregar o livre-arbítrio para todo mundo. Você tem um livre-arbítrio para escolher. Jesus não pregou, Deus não falou do livre-arbítrio para Caim? Sim. O mal está às portas sobre ele, você deve dominar. Se você fizer o bem, eu também não aceitaria da tua mão, o mal está à porta. Jesus mostrou, se você fizer, mas a Bíblia não refere que o Caim era do diabo. Mas ele teve o livre-arbítrio, mas ele tinha feito a escolha. Ele fechou o coração e foi naquele intento que ele tinha de que era de matar o outro e não se arrependeu. Porque assim, ele já era semente do mal mesmo. Judas também era semente do mal. Era um diabo. E não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Então, vocês vejam a eleição, o propósito de Deus, ele é firme. Ele é firme. E a gente não tem o que fazer. Tem pessoas que você ama as pessoas, gosta das pessoas, e às vezes pessoas de família, tudo. E assim, cada um tem que atentar para o seu chamado. Ouvir a palavra tem que despertar nela o quê? A palavra de Deus, nada mais. A palavra tem que despertar, não para lá, eu tenho que crer na palavra. Mas se ela não tem fé para crer na palavra, é porque ela não recebeu de Deus. Porque a Bíblia diz assim, pela graça sois por meio Da palavra. por meio da fé, né? Mas isso não vem De vós. é um dom De Deus. de Deus. Fé no quê? Na palavra, na Bíblia, no que está escrito. Mas as pessoas não creem. Você pode ver, você prega para as pessoas a predestinação, a pessoa diz, não existe predestinação. Deus, mas se a Bíblia está falando que foi Deus que predestinou, quando ela diz que não existe predestinação, ela está chamando quem de mentiroso? Deus. Ela está blasfemando, isso é blasfêmia. Né? Ela não está crendo em Deus. Eu repito aqui novamente, eu falei que nós ia falar sobre alguns tópicos, né? Por exemplo, crer que existe Deus é uma coisa. Todos creem. Crer nesse Deus que existe é uma outra coisa. Parece muito parecido, não é? Conseguiram entender ou não? Uhum. O diabo não crê que Deus existe? Está lá em Tiago. Estremece. Mas o que ele não faz? Ele não obedece. Mas ele crê em Deus. O diabo crê em Deus. Então as pessoas, eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Crer em Jesus é uma coisa. Crer no que Jesus falou, crer que ele existe é uma coisa. Crer nele é uma outra coisa. Mas parece ser a mesma coisa, mas não é. As palavras é diferente. As palavras é diferente. Crer que ele existe. Ele existiu, as pessoas acreditam, mas crer no que ele falou, muitos não acreditam. Sim. Crer em Jesus é crer no que ele falou. Eu cito muito isso nos estudos. Por exemplo, eu estou aqui falando, certo? Depois alguém pode dizer, você creu ou acreditou, né? Que é a mesma coisa. Você acreditou no João? Ou creu? Eu creio naquilo que eu falei? Não creio, não acreditei nele. Mas crer que eu existo, todos sabem que está me vendo. É uma coisa. Então as pessoas creem que Deus existe. Crer que existe Jesus. Eu creio em Jesus. Não, creio que ele existe. Crer nele é crer na palavra. Então, quando a pessoa não crer na palavra, não está crendo em Jesus. Ele crê que ele existe, mas não está crendo nele, nesse ser que existe.
porque a Bíblia é a palavra dele. Quando não crê Não na, pode ser salvo. e quando não crê na palavra dele, é uma das blasfêmias, né? Que se torna... Não será salvo, blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Blasfêmia contra o Espírito Santo. Se não crer na palavra de Deus, é blasfêmia, porque ela... Diz que não tem perdão, né? Não, porque você vai ser salvo pela palavra. A palavra. Se você não crer nela, como você vai ser salvo? Então você está chamando ela de mentirosa, está chamando Deus de mentiroso. Tá vendo como é que é assim? O diabo, ele cega as pessoas. Você vê esses pastores pregando, esse camarada pregando aí, eu fico ouvindo, né? Hoje mesmo eu estava ouvindo, sempre, às vezes eu coloco naquela BBN, aí você vê os camaradas, contador de história ali, ficam contando história, eu falei, mas como que eles enganam? Eles falam suave, os camaradas treinam para falar, entendeu? Eles treinam, faz teologia e treinam. Eu falei assim, se uma pessoa for leiga, cai mesmo. E ele falando assim, eu nas minúcias, sabe? Eu falei, mas não é assim. Eu ali falei, não, mas não é isso. Comigo mesmo falando, mas não é assim. Isso é o cidadão falando de algo e eu reprovando tudo que ele está falando. Sabe? O Espírito Santo só lhe ensinou assim, as minúcias é coisa muito parecida. É por isso que as pessoas se enganam. Todos os dias tem Jesus? As pessoas não usam os textos bíblicos? Não. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. É verdade. Nenhuma condenação realmente há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas quem são aqueles? É todos que diz que está em Cristo Jesus que está? Tem alguma coisa que me liga a Cristo. Batismo. O que a Bíblia diz? Então, se a pessoa não foi ligado pelas juntas e as ligaduras, que a Paulo falou, né? Tudo bem ajustado pela palavra. Então, nós somos ajustados pela palavra, tudo unido na mesma fé, tá? Por isso que eu falei de edifício bem ajustado, né? Pela junta operação de cada, a pessoa não está ligado, porque a Bíblia mostra quem são aqueles que estão ligados. É assim? Ela mostra. Então, se a pessoa rejeitou aquela forma que liga ela a Cristo, ela rejeitou, ela está desligada. Ela não está ligada. Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Mas aquele que rejeitou não está em Cristo. Ele não está ligado. Estão entendendo como é que é? Assim, vai na letra, a pessoa fala, quem não entende, o povo não entende Bíblia. Letra mata, né, pastor? Hoje mesmo fiz uma corrida, a última corrida que eu fiz alguma coisa, eu trabalhei hoje, né? Hoje fiz uma corrida com uma menina ali da bola de neve. Até falei para ela a palavra, deixei um filhozinho com ela, falei, examina, tá? Aí falei, você está indo na verdade? Tá. E as pessoas bem dedicadas, são pessoas bem dedicadas, mas assim, completamente cegas. Por quê? Pastor cego, todo mundo cego, vai guiar cego, vai cair tudo no buraco. Aí deixei com ela falou, tá, mas não é a mesma coisa? Eu falei, não, leia isso aí. Leia, mas ora a Deus depois, peça assim com sinceridade. Né? Deixei um fletezinho com ela. Então, você vê a dedicação. Me parece que ela estava saindo até do trabalho. E estava indo direto. Né? Saindo do trabalho. Você vê, as pessoas são dedicadas. Mas é o quê? Uma religiosidade, uma religião. Vai fazer parte até Então, a salvação é outra coisa. Vamos para, então, o 1 Tessalonicenses 1:4. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição. Poderíamos ler todo o texto, mas assim, eu peguei mais os textos, está falando de eleição, predestinação, escolhido, porque o assunto é predestinação. Então, são adjetivos de um predestinado, né? Predestinação fala tudo isso aqui. Marcos capítulo 13, 20. Não tivesse o Senhor abreviado aqueles dias, e ninguém se salvaria, mas por causa dos eleitos que ele escolheu, abreviou tais dias. Vejam bem, por que a Bíblia diz que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria? Mas por causa dos eleitos, Senhor, eleitos, por um motivo, por uma causa, de quem? Dos eleitos. Então tem os eleitos e tem aqueles que não são eleitos. E aí, por exemplo, quando vem as pessoas dizem, não, mas isso não existe, né? Deus quer salvar todos. Não.
na linguagem humana. Nós temos que falar, Deus quer salvar todos, Deus quer. A pregação tem que ser essa, entendeu? Sim. Você imagina chegar para alguém e dizer, Deus não quer te salvar, não, porque você não sabe quem quer salvar. Você tem que pregar, Deus quer salvar todos. Mas aquele que já é salvo, a Bíblia diz que já tem os eleitos antes da fundação do mundo. Sim. Aquele que já foi eleito antes da fundação do mundo, ele vai buscar. Deus quer ele salvar vai todos aceitar. os eleitos. Né? Deus quer salvar todos os eleitos. Né? Mas assim, aí ela vem para todos, porque todos serão julgados por mediante o que ela ouviu. Você podia ser salvo, que Deus falou para Caim. Por que você está com o semblante de Caim? Caim triste, angustiado. Por que você está com o semblante caído? Se você fizesse o bem, não aceitaria eu também da tua mão? Mas por que ele estava com o semblante caído? Porque Deus aceitava o sacrifício de Abel e rejeitava o dele. E aquilo foi irando ele. Mas por quê? O coração dele, a maldade estava ali na vida dele, entendeu? Ele não era uma pessoa eleita. Aquilo era simbologia também. Tudo aquilo era simbologia, entendeu? Aí nós vamos para o Isaías 65, 22. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam, porque a longevidade do meu povo será como da árvore, nós lemos outro dia aqui, né? E os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Está referindo aqui a quem? A Israel, que será restaurado, mas quem? O remanescente. Aqueles que restarem, então, porque aqui, esse período aqui, todo Israel vai ser salvo. O remanescente, aqueles que restarem. Porque Deus, quando Deus derramar o Espírito da graça aí, está falando já lá na frente, vai ter as batalhas, vai ter as guerras travadas, tá? E as pelejas. Aí, quando o Senhor vir, Ele tirará a impiedade do meio do seu povo, mas Ele derramará do Espírito dele, para cumprir uma profecia de Joel, capítulo 2, 12, que Pedro cita ela lá no dia de Pentecostes, né? Ainda que assim, a esperança que aquele já era os últimos dias, ali pelo Espírito, já estava os últimos dias, que sempre é os últimos dias para a igreja, na verdade, né? Mas ali, a profecia de Joel referia-se a Israel, a uma nação, que o Senhor tiraria os seus pecados nesse derramamento do Espírito Santo sobre todos eles. Entendeu? Aí todos, o remanescente é que vai ser salvo. Vamos continuando aqui. Nós vamos encontrar. Acho que eu coloquei aqui também no estudo, que se não tiver, depois nós entramos lá em Romanos. Versículo, agora Romanos 11, 7, né? Não, 11, 7. 11, 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Aqui novamente, eu coloquei aqui, repetindo aquele que nós já lemos lá atrás. Não sei se os irmãos observaram que nós já lemos num texto maior aqui, só para mostrar aqui que esse texto aqui refere a Israel, né? Os eleitos vão receber o Espírito Santo de Deus para crer. O Colossenses 3,12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de dornos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e de longanimidade. Então, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Novamente, eleitos, predestinados, escolhidos, né? Os textos aqui é só sobre predestinação, né? Viramos a folha. 1 Pedro 1 e 2. Verso 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai,
em santificação do Espírito para a obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicados. Então Paulo está escrevendo aos eleitos, segundo a presciência do Senhor, eleito para ser obediente. Porque assim, o eleito, ele já foi eleito para ser, ele vai obedecer, ele vai crer, ele vai entender, ele vai aceitar, porque ele já foi eleito para isso. Está entendendo? E aquele que não é salvo, ele não vai aceitar de jeito nenhum, ele não aceita. Ele vai lutar, ele vai batalhar, ele está vendo, está escrito, mas ele não aceita a palavra, porque assim, o Satanás, ele não aceita a palavra de Deus. Mas o diabo, ele trabalha paralelo, ele é enganador, e ele sabe assim, que ele tem que usar o que? Alguma coisa, Bíblia, ele pega a Bíblia, né? Ele pega a Bíblia, está tudo escrito aqui, aí ele vai e torce, ele muda, ele dá outro sentido para a palavra, porque ele sabe que a pessoa não vai salvar mesmo, a pessoa está numa religião, está entendeu? Porque o líder não é levantado por Deus, e ele vai enganar quem? Aqueles também não são levantados por Deus, que não são eleitos. Mas quando o eleito, um eleito, ele pode ficar no meio dos pessoal, mas quando ele depara com a palavra de Deus, o que ele faz? O que o eleito faz? Fico feliz, né? Tem eleito na macumba? Ele abandona tudo. Tem. Ah, não. Sim, tem eleito na macumba, tem eleito eu estou pensando de um jeito. tem eleito na Assembleia de Deus, Tem eleito em todos os lugares. tem eleito em todo, na Igreja Católica, mas se ele continuar lá e morrer lá, ele não é eleito. O que eu estou querendo dizer com isso, para não deixar dúvida? A irmã era da onde? Da Assembleia. Então, você não ficou um bom tempo lá dentro? Mas você é uma eleita. Quando você ouviu, o que aconteceu? Você ouviu a palavra? Não precisou muita coisa, não. Me deparei só com... Já fiquei... Já despertou aquela coisa, né? Porque assim, o eleito, ele tem sede. O Senhor envia sede. Então a Bíblia diz que nunca mais a pessoa bebe das águas, das cisternas rotas. O que é uma rotura? Água. As pessoas estão tomando água, mas a água de lugares rotos, que é onde tem aquelas roturas. Por exemplo, onde tem privada, tem coisa. Aí tem aquela terra, não filtra a água. Aí aquela água suja vai e o camarada cava uma mina. E aquela água vai e enche aquele poço, é água. Mas aqui está tudo cheio de verme, tudo cheio de coisa, porque não filtra, entendeu? É cisterna rota. Água ruim. E já viu que tem diferença de lugares para lugares? O poço. É onde filtra a água, aquela água pura, água, entendeu? Então, assim, é uma água, mas cheia de verme, misturada, e a barriga está crescendo, as pessoas estão pensando que é. Estou gorda. É saúde. Estou forte, estou engordando. Cheio de lombriga, barriga. E os olhos brilhosos. Então, aí vamos para o Romanos 8, 28. Novamente aqui a predestinação. Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Os irmãos observaram, eu não sei assim, lógico, eu creio que os irmãos também têm isso, né? Mas não tem assim, é bom, eu sempre cito, porque é importante para a pessoa entender o texto. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam A Deus. Observar, para o bem daqueles que amam A Deus. todas as coisas, mas público seletivo. Veja que lendo assim é um texto, mas como que eu entendo o texto? Para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas contribuem, mas é de todos? Para o bem de todos? Não, daqueles. Está falando de um público seletivo, daqueles que amam a Deus. Aí continuamos. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Está falando de um público seletivo, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ele continua. Por quanto? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou
para serem. Não é ainda, mas para ser. Serem, porque está no plural, né? Não é isso? Então, aqueles que de antemão ele conheceu, antes ele reconheceu, também os Predestinou. antes, destino depois. Então, aqueles que antes ele conheceu como filho, porque já houve essa eleição. Ele predestinou para serem. Ainda não é. Hã? Ainda não é. Então, mas que ele já conheceu, ele já predestinou, porque ainda não se revelou, né? Mas eles vão se revelar ainda muito. Então, eu estou falando, tem muitos ainda não se revelou, mas ele é um predestinado, ele é um eleito, mas ainda ele não deparou com a verdade. Está entendendo? Ele não deparou com a verdade, por isso que eu citei aqui, irmão, citei. Então, né? Já era pastor lá quando no meio do, né? Quer dizer, o eleito, ele é eleito. Ele abre mão de tudo, está compreendendo? E, porque para mim foi difícil, não, né? Porque assim, está imbuído por um compromisso com Deus, né? Mas eu digo assim, tem pessoas que não faz o que eu fiz Para não perder os benefícios. para não perder os benefícios. Por quê? Eu perdi os benefícios para me tomar uma decisão. Porque eu tinha meu tempo integral, tinha lá meu bom salário, não tinha a preocupação maior, porque era o outro pastor, que o responsável era lá, era o outro pastor lá que era responsável, toda a responsabilidade era dele. Meu trabalho era trabalhar e no final do mês pegar meu salário. E fazer meu trabalho, e pegar meu salário. Vai abrir mão? Mas quando eu descobri a salvação, para lá, isso aqui não vai me salvar. A religião, eu vou me apegar a dinheiro, pegar alguma coisa, para dar dinheiro, pois eu fui saber 3 dias antes. Em choque. Em choque. Que eu falei, vai, porque assim, eu já nem falei porque meu chamado é meu. Eu sou muito focado, está compreendendo? Eu falei, não, mas se ela é uma salva, ela vai, entendeu? Ela vai aceitar, porque o salvo aceita, entendeu? Agora, se, né, graças a Deus que a minha esposa é salva e não está eternamente juntos. Né? Oh, Jesus. Mas como 2 Dá- anjos, né? Não pode pedir um livramento, porque senão. Então, assim, mas quantas pessoas que não decidem, mas ela pensa, mas quem pensa porque já não é um salvo também. Ele pode estar pensando, sendo um salvo, mas eu disse assim, ele vai decidir mesmo pensando, porque o pensamento é o inimigo que vai estar lutando, o inimigo vai estar lançando seta, não, você vai fazer, você vai, mas assim, tá, você vai estar dividido, tá, coisa outra. O inimigo ele vai travar a batalha, porque ele não acredita, o diabo não acredita, ele acredita que ele pode inverter o quadro ainda, que ele pode convencer aqueles que já foram eleitos a deixar Deus. Ele é teimoso, ele não desiste, entendeu? Sim. Ele não desiste. Mas isto é impossível. Um eleito, ele não pode ser enganado. Por que ele não pode ser enganado? Ele não vai crer em profecia. Ele crê em profecia se as profecias baterem com a palavra. Aqui é o detectador. Isso aqui é o que julga. Quando a Bíblia diz julgai os espíritos, para ver se eles vêm de Deus. Mas o que diz o texto? Todo espírito que não, porque a palavra diz, todo espírito que não confessa que Jesus veio em carne, não veio de Deus, mas porque a palavra diz que Jesus veio em carne. Então, você não veio, então, como que eu vou julgar? Tem que julgar, não, o espírito está falando o contrário da palavra, então é de Deus. Por que eu falo aqui muito abertamente? Tem pessoas que dizem, mas pastor, mas eu tenho conhecimento, eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo. O meu chamado é esse. Eu não posso deixar as pessoas duvidosas acerca da palavra. Eu tenho que ter a convicção da palavra e sentar com as pessoas e dizer, vamos ver aqui o texto que diz a Bíblia. Porque se nós não cremos na palavra, nós estamos perdidos. E você tem que crer e defender ela mesmo, ainda que seja para arrumar inimigo. Mas tem que defender ela.
Eles que seja para morrer por ela. Não morrer por ela, que nem muitos já morreram, né? Muitos já morreram por causa da palavra. Eles não morreram por causa de religião. Não. Eles morreram por causa da palavra. Naquele tempo lá era terrível mesmo. Vamos, então, parei no 20... No 30 agora. 30, pastor. 30 agora, ó. E aos que predestinou, veja aqui uma sequência, irmãos. Veja uma sequência. Aqueles a quem ele predestinou, ele Bem chamou. chamou. Quem que ele vai chamar? Os predestinados. E somente os predestinados. Todos foram predestinados? Não. Mas aqui está falando de um público seletivo. Ele está falando de uma seletividade. Certo? Então, é isso que as pessoas muitas vezes não entendem ao ler a Bíblia, ou qualquer leitura, na verdade. Eu estou falando da Bíblia, que não estou falando da Bíblia, né? Mas é qualquer texto, na verdade, que você vai ler. Você tem que entender o texto. Porque ele está falando de um público aqui, aqueles que ele chamou. Mas ele vai chamar tudo? Não. Aqueles que antes ele conheceu como filho, porque eles são eleitos, ele predestinou. E a quem ele predestinou, ele chamou. Ele só vai chamar quem? Os predestinados. E a quem ele chamou, ele justificou. Nós somos justificados pela Palavra. fé na palavra. Quando nós cremos na palavra, nós cremos em Jesus com entendimento. Com entendimento. Então, eu creio, eu creio que existe Jesus lá. Você crê que ele existe, uma coisa. Você crer nele é crer na palavra dele. Aí essa fé que me justifica. Mas quem vai crer senão aqueles que recebem a fé do próprio Deus para crer? Só os eleitos. Aí entra, uma pincelada só, entra Efésios capítulo 2, 8. Pela graça sois Salvo. por meio da fé. Isso não vem? É um dom De Deus. Se ele não recebe o dom de Deus, que é a fé, para ela crer, para ele crer, ele não vai crer. E aí não vai ser salvo, porque é salvo pela fé. Ele é justificado pela fé. Estão entendendo essas minúcias? São pontos que é um jogo, porque assim, a Bíblia ela é um jogo, está compreendendo? É um jogo de xadrez. É como aquele jogo de xadrez. Ela vai, coisa ali, vai, entendeu? Ela vai jogando. E você tem a tua cabeça, você vai montando o quebra-cabeça. Então a pessoa vai montando o quebra-cabeça, ele vai entendendo para lá, tá? Não, as pessoas não dizem, não, mas vamos ser salvos pela graça. Você já ouviu? Muitas pessoas falam assim, eu creio na salvação por graça, eu vou ser salvo pela graça. É lógico que é pela graça. Por meio de alguma coisa. É que nem quando eu fui no Por meio da fé. Pela graça é salvo. O que é graça? Favor imerecido. Nós lemos aqui já sobre a graça, né? Então, se alguém faz obra, então já não é pela graça, é sempre por obra. Então já deixou de ser graça? Nós não lemos aqui? Sim. Paulo explicando. Então, o que é graça? Favor imerecido. Mas por meio da fé. Então, Deus me dá graça para que eu creia. Essa graça é misturada com a fé. Ele me dá fé. Então, eu sou um agraciado. Ele me dá fé para mim crer. Crer no quê? Na palavra. Num plano, propósito de Deus. É um plano de Deus, é um propósito de Deus. Se a pessoa não crê nisso aqui, ela está com o pé no traste. Não tenho o que falar aqui, na verdade. Então ele está dizendo aqui, e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Está vendo etapas? Ele conheceu lá atrás, nós nem existíamos. Ele nos conhecia e nos predestinou. Certo? Nós nem existíamos. Não é isso? Veja aí. Então agora nós vamos para isso que eu estou falando aqui. Aos que. Então veja a expressão. Aos que Dantes conheceu, ele predestinou. Aos que predestinou, ele chamou. Aos que chamou, a esses
justificou. Aos que justificou, a esses glorificou. É o último estágio, tá? Ainda nós não fomos glorificados. O que ele quer dizer com isso? Quando nós recebemos um corpo semelhante ao corpo de Cristo, que o nosso corpo for transformado, aí sim é o último período da glorificação. Nós vamos ter um corpo de glória. É quando Jesus vir buscar a igreja, né? Isso, para acontecer o Daí vai ser arrebatamento. arrebatamento. Entendeu? Aí vai ser esse último estágio. Nós estamos vendo o estágio da justificação. Nós somos justificados pela fé. Fé no quê? A palavra. Na palavra, nos ensinamentos que a Bíblia nos traz. Eu creio nisso. É isso que vai me salvar. Quando eu não creio nos ensinamentos bíblicos, eu não sou justificado, então eu continuo sendo um pecador. Porque eu só sou justificado pela palavra. Agora vamos, Romanos 1, Efésios, virou a folha, né? 1 do 1 ao 5, ó. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. 2. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele quem? Cristo. Em que tempo? Antes da fundação do mundo. Quando que nós somos? Ele nos escolheu em Cristo? Quando? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, para santo e irrepreensível perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Tudo eu montei assim porque ele vai ligando uma coisa com a outra. Então o que ele está falando? Que antes da fundação do mundo houve uma eleição. Nós fomos eleitos em Cristo em que tempo? Porque são perguntas que surgem. Fomos eleitos, mas como tá? Então, o texto está dizendo que fomos eleitos em Cristo antes da fundação do mundo para sermos. Então, na igreja, você pode pregar santidade? Pode. O eleito vai aceitar. Aquele que não aceita, ele não é eleito. Estou entendendo? Porque o eleito já foi eleito para ser. Ele vai identificar com a palavra. Estou entendendo? Eleito em Cristo antes da fundação do mundo para... Veja o que a palavra está falando. Para sermos. Tem uma outra tradução que diz para que fôssemos. Fôssemos está no... Futuro. Futuro. Ou sermos está no Futuro também. futuro. Antes da fundação do mundo, ele nos elegeu para que fôssemos. Então, muitos não é ainda, mas serão. Porque já foram predestinados para ser. Não sei se estão conseguindo entender bem, né? Então, a pessoa já foi predestinada para ser. Ela é um predestinado para ser. É a mesma coisa assim, por exemplo, as pessoas não usam muito assim na vida secular, eles não usam muito assim, fulano é um predestinado. Foi um predestinado, porque a pessoa foi. Existe, sim, as pessoas predestinadas. Mas aqui está falando de salvação, certo? Aqui não está falando de outras coisas, está falando de salvação. Então, aqueles que foram eleitos, em que tempo? Antes da fundação do mundo. Deus predestinou para que eles fossem. Muitos não é o que... muitos não é para o qual eles foram predestinados, mas eles serão. Ainda não é, né? Eles são eleitos, mas aí eles não se revelou. Ele vai se revelar, entendeu? Ele vai se revelar. Porque assim, Saulo, por exemplo, Saulo de Tarso, era um predestinado? Sim. Era. Sim.
Mas ele, como predestinado, o que ele fez? Ele não matou? Ele não matou Estevão, consistiu na morte de Estevão e perseguia a igreja, foi pegou carta para perseguir Pedro, O ladrão da cruz, né? o ladrão da cruz, Mas Judas também foi predestinado para para fazer o mal. o mal. É o diabo. Tem também. Tem os predestinados também. Eu tenho aqui no estudo também. Vamos lá. Então vamos. Aqui não precisa mais, vocês entenderam, né? Mas aí cada um vai levar para casa lá, continua pegando e comparando, enfim, lendo e relendo. Porque isso aqui, a palavra, irmãos, ela tem que penetrar em nós. Ela é água que lava, ela lava. Então a palavra, ela tira tudo aquilo que não é verdade e ela permanece como a verdade em nós. Verdade. O Espírito. Pastor, é 9h10. 9h10 já. É 9h10 já? Ah, então só vou encerrar aqui o 9h26 aqui, o 27. Ó, hoje nós adiantamos bastante, hein? E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. O que ele está falando? Israel tem judeu para tudo enquanto é lado. E aí o povo fica defendendo Israel, Israel. Não, não é o Israel nação, o povo que tem o sangue que vai ser salvo. O remanescente. Então a Bíblia está falando, ainda que o número desse seja como a areia do mar, todavia o que vai ser salvo é o remanescente. Em todo o tempo tem o remanescente de todos os povos, né? Mas aqui ele está falando de Israel, tem o remanescente de Israel. Vamos só ler? Então, vamos só ler aqui, não vou fazer comentário. Na onde, pastor? Virando a folha. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira. Eu falei para que eu ia mostrar aqui, que eu tenho aqui também no estudo. Ó, porque Deus não nos destinou para a ira, mas tem um povo destinado para a ira. Certo? Mas ele está referindo nós, os salvos. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação, mediante nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Pedro 2, 8 e 9. A pedra de tropeço e rocha de ofensa são esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Aí tem uma tradução que diz, foram destinados. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 1 João 15, 16 a 17. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. O último aqui. Aqui está completo, né? Mas depois completo aqui, né? Então o último. Romanos 9, 19 a 25. Tu, porém, me dirás, de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar ao que o fez, por que me fizestes assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então o que ele está mostrando? Uns existe para honra, os eleitos e os não eleitos. Ele mesmo predestinou. Desonra? Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira,
e dá a conhecer o seu poder, suportou, veja bem que ele suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição. Então veja bem, as pessoas ouvem, rejeitam e estão indo embora, parece que estão prosperando, estão construindo templos e enganando, sendo enganados, e Deus preparou eles para a perdição. Estou entendendo? É o próprio Deus. Então tem esses vasos da ira de Deus. Esses pessoal são vasos da ira de Deus. E eles estão indo embora e estão achando, não, está tudo certo. Lá na frente vem o quê? O acerto de conta. Aí, Perdição, 23. 23, né? A fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também diz Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada, referindo aos gentios, que já tinha uma profecia, né, que Deus alcançaria os gentios, o qual nós somos. Então Paulo está mostrando, Deus, ele suporta os vasos da ira, preparado para quê? Para a perdição. Eles estão predestinados para isso. E sobre nós o vaso da misericórdia para a salvação, para a vida eterna. Então tem esses dois povos, um é predestinado para a salvação, para a vida eterna, é aquele que vai crer na palavra, aceitar a palavra e vai viver a palavra de Deus, e aqueles que simplesmente vivem uma religiosidade e para eles não tem valor a palavra de Deus. Se baseia em tanta coisa e faz tanta coisa, mas para quê? Para enganar realmente. Exatamente para enganar. Porque nós somos predestinados para isso. Amém? Amém. Amém. Então, hoje nós conseguimos pelo menos ler tudo, né? Mas fizemos aí vamos, se quiser continuar em casa, pode continuar lendo, né? Mas Nossa, o próximo isso aqui, estudo aquilo vai que mais ser chama sobre o quê, atenção. pastor? Né?